Tá ok. Então vamos lá, Rafael. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou R3 da Santa Casa. Acompanho o Dr. Arnaldo também nas cirurgias refrativas das sextas-feiras. E numa conversa nossa, ele me pediu para que falasse de alguns pontos que eu achei interessantes no CBO relacionados à córnea e à cirurgia refrativa. Ele falou que seria realmente um bate-papo nosso. Então, eu separei três temas que eu achei bem interessantes e inovadores assim na área. Então, a gente vai falar um pouco sobre alternativas ao DMEC, então seria o DWEC e o DSO. Vamos falar também sobre o uso de losartana tópica no tratamento de raise corneano, que foi o Steven Wilson que apresentou para a gente lá algumas aulas. E vamos falar também sobre o protocolo READ do Gatinel, que é um protocolo customizado para a cirurgia refrativa na presbiopia hipermetrópica. Então, começando das alternativas ao DMEC, inicialmente a ideia do DWEC e do DSO, ela surgiu a partir de transplantes de MEC e de ZEC com enxertos que descolaram, que a córnea, mesmo com esse enxerto descolado, ela foi ganhando transparência ao longo dos meses. E foi visto que teve um crescimento e uma migração de células endoteliais para a região central, aquela região ali que ficou, na verdade, sem o enxerto colado. Isso foi visto em pacientes somente com FUCS. Eles acreditaram que os pacientes também com ceratopatia bolhosa pós-FACO poderiam ter essa mesma resposta, mas não aconteceu. E aí ficou interrogado se seria o endotélio doente em toda a córnea, e não somente na parte central, como é mais no FUCS inicial. Então, essas duas técnicas, a DWEC é a Decemetorrhexis Without Endothelial Keratoplasty e a DSO é a DCM Stripping Only. As duas são exatamente a mesma coisa, elas foram descritas em 2018 por autores diferentes, mas ambas partem da ideia do autor Paul Fick, de 1955. Então, essa técnica se baseia na teoria de que as células endoteliais saudáveis da periferia da córnea poderiam migrar para a região central, onde foi retirada desse meio endotélio doentes, e pensava-se que, inclusive, essas células não teriam capacidade de regeneração. Até pouco tempo, pensava-se que as células endoteliais não poderiam se regenerar. Mas já foram descobertos alguns marcadores de células-tronco, principalmente no limbo posterior próximo à malha trabecular, que mostra que há não somente a migração, mas como também a proliferação de células endoteliais, quando se retira ali o endotélio doente. Então, falando um pouco mais sobre a técnica, as duas, como eu falei, são duas nomenclaturas para a mesma técnica. Eles preconizam uma decimetorrex de 3 a 4 milímetros. Foram feitas algumas tentativas de decimetorrex maiores, com diâmetros maiores, e viram que a regeneração daquele endotélio não foi tão boa, a córnea não voltou a ter tanta transparência, ou demorou muito para que isso acontecesse. A densidade de células endoteliais na periferia da córnea tem que ser maior do que 1.000 células. A paquimetria idealmente menor do que 625 pré-operatória e de preferência em pacientes jovens, porque eles já notaram que quanto mais jovens os pacientes, mais rápido e melhor esse endotélio se regenera e essas células se rearranjam ali no endotélio. Uma outra coisa interessante que foi falado lá é que se for necessário fazer um DMEC após o DWEC, ou seja, se o DWEC não funcionou ou continua com aquela opacidade corneana, continua tendo edema corneano, pode-se remover, pode-se e deve-se remover o endotélio que foi refeito ali após o DWEC para proceder com o DMEC. E esses procedimentos podem ser realizados juntos com a FACO. Isso daí já está bem estabelecido também. Então, algumas vantagens dessa técnica. Como não é necessário o enxerto do doador, as complicações a curto prazo, como deslocamento de enxerto, pio elevada, devido ao tratamento com corticoide tópico, ou mesmo devido à colocação da bolha de ar, e aquelas complicações a longo prazo, como rejeição, glaucoma, catarata, potencial de alguma transmissão de doença pelo enxerto ou ceratite infecciosa, são muito reduzidos nessa técnica. Por outro lado, é, já notou-se que tem uma menor densidade de células endoteliais no pós-operatório do que no DMEC convencional. Então,
de pontos assim que ficaram marcantes em relação ao DWEC. A reabilitação é mais lenta que o de MEC, é de 1 a 9 meses, e 10 a 30% dos pacientes tiveram falência e tiveram que proceder para um DMEC. Não reabilita se o edema for crônico. O ideal é você ter um DMEC ali disponível rapidamente, caso precise reabilitar esse paciente, caso não dê certo a técnica. E a associação com o inibidor de ROCK pode acelerar a reabilitação. O inibidor de ROCK foi outro ponto muito discutido lá no CBO. Aqui no Brasil é pouco difundido, a gente não tem muito acesso. Pelo que eu vi lá no Japão, eles já utilizam no controle de glaucoma com o Ripazudil e o Netarzudil. Então, os inibidores da ROCK, em associação com o DWEC, o que é que ele pode promover? Ele vai desempenhar um papel na regulação do citoesqueleto de actina e miosina e modular diversos processos celulares que incluem a proliferação celular, que é exatamente o que a gente quer, que o endotélio se prolifere naquela região desnuda ali de estrombo posterior. Ela pode promover também a migração, adesão, aumento da rigidez, melhora da morfologia, redução da apoptose e reorganização da matriz celular. Lembrando que o inibidor da ROCK ele vai agir em cada célula do corpo humano de uma forma diferente. Esses estudos que eu estou falando foram exatamente sobre a córnea. Outro ponto que poderia ser acrescentado ao DWEC é a terapia celular, que seria pegar uma córnea doadora saudável, fazer uma cultura de células endoteliais em alguns meios, como membrana amniótica ou membrana de DCM, ou a própria cápsula anterior do cristalino, isso fora do olho. Depois de cultivada, seria injetada essas células na câmara anterior, para que elas pudessem ajudar na reformulação e reorganização do endotélio ali. Também podendo ser associado o uso de inibidor de ROCK. Um ponto interessante é que a cada córnea doada podem ser atendidos 300 pacientes com essa cultura de células endoteliais. Então, seria um maior proveito de um doador. Uma outra técnica que não foi falado tanto lá no congresso, mas nos estudos eu pude ler também, é chamada EndoArt, que é o endotélio mecânico artificial. O que seria isso? Uma película flexível de silicone, que é coberta com substância adesiva, ela é injetada na câmara anterior, semelhante ao enxerto de DMEC que a gente injeta, mas é algo artificial, e ela consegue prevenir a difusão passiva de eletrólitos e água para a córnea, prevenindo o edema, e consegue deixar com que a córnea evapore aquele líquido ali pela superfície. Então, eu achei bem interessante essa parte do DWEC, principalmente para pacientes jovens ou locais que não têm acesso a um enxerto fácil para fazer, ou mesmo para cirurgiões que não têm a habilidade ainda de fazer um DMEC, que é uma curva de aprendizado muito mais longa. Alguém quer falar um pouco sobre o DWEC ou podemos passar para o próximo tema? Rafael, vamos em frente. No final, a gente faz os comentários e as perguntas, ok? Tá Vamos ok. lá. Bom, outro tema interessante que eu achei foi exatamente o do Steven Wilson, que é referência mundial em relação à córnea, que é o tratamento do raise corneano com a losartana tópica, uma medicação que a gente está muito acostumado a utilizar no tratamento de hipertensão arterial, mas de maneira oral. Então, primeiro, o que eu achei importante assim, diferenciar o raise corneano, aquele transitório e aquele persistente. Então, geralmente, o raise é causado pela redução da densidade dos ceratócitos ou alteração da sua função, principalmente após o PRK, que é o que a gente mais discute aqui. O raise pós-crosslink é um pouco diferente, é pela perda dos ceratócitos. Ele é mais transitório, geralmente volta à transparência. O raise pós-PRK, aquele raise mais tardio, ele se dá pela diferenciação de queratócitos, de fibroblastos, que são os queratócitos da córnea, em miofibroblastos. A losartana tópica ela iria agir justamente nesse ponto. Para que haja essa transformação de fibroblasto em fibroblasto precisa da presença do TGF-beta. E a losartana entra bloqueando esse TGF-beta para que não haja esse estímulo contínuo ali de transformar fibroblasto em miofibroblasta. A dose indicada, que já foi utilizada em alguns casos, aqui no Brasil, acho que não sei se o Marconi Santiago também já utilizou, tem um trabalho dele publicado, se eu não me engano, é, é de 0,8 miligramas por ml, 6 vezes ao dia,
e de maneira contínua até que haja melhora do race. Os trabalhos mostram ali melhoras com 4 meses de uso, 6 meses de uso. Dentre as utilidades da losartana tópica, ela pode ser utilizada por raise ou cicatriz pós-queimadura química, laceração corneana, raise tardio pós-PRK, defeitos epiteliais persistentes. Das vantagens do uso da losartana tópica, ela tem uma ótima solubilidade, o veículo dela é BSS, inclusive o Steven Wilson falou que ele não consegue fazer uma associação com a empresa farmacêutica, a indústria farmacêutica que queira colocar o produto no mercado, justamente porque é um produto barato, fácil de reproduzir e o veículo é BSS. Mas por conta disso, penetra bem no epitélio, mesmo íntegro, e tem baixa toxicidade celular. Outros possíveis estudos, outras possíveis utilidades que estão surgindo, mas que nada foi comprovado ainda, seria o uso na síndrome de Steven-Johnson, no tracoma, na doença enxerto hospedeiro e no pemphigoide cicatricial, agindo também na conjuntiva, não só na córnea. Bom, outro ponto importante que eu achei lá foi o protocolo do Gatinel. Ele falou que em conjunto com a Alcon, eles desenvolveram aí, que já está inclusive disponível, um protocolo de cirurgia refrativa para presbiopia hipermetrópica. Ele comparou a todo momento no estudo dele, nas aulas dele, a utilização da visão a monofocal, que é o que a gente está mais acostumado a fazer em paciente presbita, deixar o olho não dominante ali para perto, o olho dominante para longe. Ele, nesse protocolo, dá a chance do paciente ter uma visão intermediária, boa com os dois olhos, uma visão para longe e para perto também. Como que funcionaria mais ou menos isso? No olho não dominante, ele fala que é induzida uma aberração esférica negativa. O centro fica miópico e na periferia é reduzida essa esfericidade. Já no olho dominante, a aberração esférica seria positiva, para que ele pudesse alcançar ali também uma visão intermediária e de perto satisfatória. Esse protocolo dele chama de REACH e na máquina da Alcon é o Custom Kill. Ele falou que quem tem as máquinas já pode fazer a atualização, solicitar o software que já tem como colocar. Aí ele coloca algumas informações de target lá que são mais específicas. Ele viu que o melhor target seria o menos 2,5, com a esfericidade modificada para variação de 0,4 microns no leito ali de 6 milímetros. Foi isso. Esses foram os pontos que eu achei importantes lá do congresso da nossa área para trazer para vocês. Ok, Rafael, excelente, muito objetiva a sua apresentação. Vamos às perguntas, então. Doutor Lucas, quais são as perguntas aí que você gostaria de fazer para o doutor Rafael, por favor? Boa noite, Rafael. Prazer te conhecer. A Prazer. minha, a minha imagem que está meio estranha, eu estou no telefone, assim vai ficar melhor. É, a questão, né, da gente quebrar um paradigma histórico na oftalmologia, onde a gente aprende que o epitélio se regenera com muita rapidez e que o endotélio é um paradigma, né, ele não se regenera. Você tem uma população de células ali que você nasce com ela, ao longo da vida você vai declinando essa população e na torcida de que na idade avançada assim a gente tem um endotélio saudável para ainda suportar uma cirurgia de catarata. Eu gostaria que você tentasse explicar melhor do que você acompanhou, do que você entendeu, porque a primeira técnica você falou assim que o paciente teria uma remoção, né, do endotélio num diâmetro pequeno ali na córnea. Entendi que seria um caso assim de evolução não muito prolongada, ou seja, o paciente que teve um problema mais recente, problema mais agudo, que você removendo ali, você teria uma migração de células endoteliais. Uma migração no sentido das células aumentarem de tamanho, né, ficarem em polimegatismo, ou alguém citou lá no trabalho que essa retirada do endotélio estimularia a mitose celular e multiplicação celular. São células que se multiplicam sem o auxílio de nenhuma droga, como a segunda técnica que você falou, porque na segunda técnica fica claro, né, que isso aí foi a grande revolução, que descobriram uma substância que induziria uma multiplicação de células endoteliais, células tronco mais próximas do limbo e tal.
Então, Uhum. a primeira foi uma descrição só de migração por aumento de tamanho ou houve mitose celular? Então, tanto lá nas aulas como no estudo, inicialmente acreditava-se que era só migração, que fazendo o DIU-E, as células migrariam, teria o polimegatismo, a reorganização ali do endotélio. Mas descobriu-se essas células-tronco no limbo e viu que poderia também ter a proliferação celular e não só a migração. E aí é que entram as drogas para poder estimular isso daí, que seria o inibidor da rotinase. Mas foram vistas as duas coisas, mais migração, que é o que a gente já conhece, e um pouco também de proliferação celular, que acreditava-se que nem existia. Pois é, então ótimo, porque isso daí, né, foi assim, isso aí muda tudo aquilo que a gente aprendia lá, que era uma lei, não, endotélio não multiplica e tal. Ou seja, né, as coisas realmente mudam, ainda bem, porque Com trazem uma certeza. nova janela, né, de possibilidades aí que não se acreditava existir, né? E quando você Exatamente. fala da losartana, é muito curioso. Essa semana eu fiz um controle de 15 dias de tratamento de uma paciente minha que foi uma das 33 pacientes que fizeram o crosslink lá no ano de 2008, quando nós começamos a fazer o crosslink na Santa Casa, em Belo Horizonte. E essa paciente foi uma paciente que ficou extremamente feliz porque ela foi indicada ao tratamento exatamente no início de uma evolução, no início de uma piora do ceratocone. Então ela enxergava muito bem, então e de repente ela passou a perder uma linha de visão, duas linhas de visão. A ectase estava ali no começo da sua evolução e o crosslink proporcionou nessa paciente em questão uma melhoria, né, da curvatura que estava começando a ficar regular e ela ficou livre totalmente de óculos. Essa pessoa ficou com 20 e 20 em ambos os olhos, ela fez crosslink em ambos os olhos, que ela fez crosslink no olho por causa do nosso estudo que a gente estava planejando fazer lá. Ela gostou tanto, ela ficou tão empolgada que ela fez no outro olho, fora do estudo, né? E essa, então, ou seja, isso foi em 2008, imagino vocês, já está com 13 para 14 anos, sei lá. E aí, há 2 semanas atrás, ela mora no interior, me ligou e falou assim: Doutor Lucas, eu estou aqui sentindo uma piora no meu olho direito. Eu fui aqui na minha cidade, tem um oftalmologista aqui que é meu primo, e ele me falou que eu estou com uma mancha, uma nubécula aqui na córnea, e que isso pode ter sido provocado pelo crosslink que eu fiz. Então, imagine Uhum. você, né? A pessoa estava super feliz, está chegando bem, e de repente, a mancha que apareceu no olho dela foi do crosslink que ela fez há 14 anos atrás. E aí ela veio, eu percebi que ela estava realmente com o aspecto de um Reis, aquela nubécula assim no estroma mais anterior ali, e digamos assim, né, ela não deixou de ter ceratocone, ela tem um diagnóstico. E Uhum. curiosamente eu vi também uma linha, né, de cor de cobre assim, não uma linha circular clássica de casos mais evoluídos, mas eu vi uma linha na parte mais inferior da córnea e iniciei o tratamento, nós estamos acostumados que é usar corticoide. E Uhum. o código com redução programada, ela já veio agora com 2 semanas, com uma melhora muito grande da visão dela. Curioso que no primeiro dia da consulta, 2 semanas atrás, ela estava apresentando uma hipermetropização do olho dela, que ela não tinha, ela não usava óculos nem nada, e de repente estaria aceitando mais 1,5, mais 1,75 de hipermetropia, sem ganhar linhas de visão. E a visão dela estava muito ruim, a visão dela estava lá com 20/50, 20/60 de visão, aceitando o hipermetropia de 1,5, um pouco astigmatismo, e ganhava assim de 20/60 e vinha para 20/40. E essa não era a visão dela que ela teve nos últimos 14 anos. Então eu estou usando o corticóide, ela já melhorou muito, já ficou mais calma, mais tranquila, porque vem sempre aquele fantasma, falar assim, nossa, isso aqui é uma piora do meu ceratocone, eu estou perdendo a transparência, vou ter que fazer transplante e tal, a pessoa já começa a ficar com um questionamento, né, meio apavorante. Mas, conforme você falou aí, né,
a losartana sendo usado ali no Reise de PRK, que é o clássico, o do Crosslink é um Reise diferente. Porém, essa paciente me contou que ela voltou de uma praia do Nordeste e que lá ela ficou tomando sol direto, ela não usava óculos escuro. Então, aquela história, né? A losartana também poderia ser utilizado num caso de crosslink? Essa resposta, ninguém comentou isso no Congresso. Alguém falou que poderia ser possível? Então, o Steve Wilson falou que seria possível, mas justamente diferenciando esse raise inicial do crosslink, que seria aquele transitório só pela perda dos queratócitos, e um raise Sim, tardio que poderia realmente ser um fibroblasto se transformando em miofibroblasto. Mas o boa, estudo dele realmente era para raise pós-PRK. boa. Porque essa apresentação sua de hoje me tranquilizou, porque se a gente está tentando corticoide e não der um resultado, né, já que é o Volta para protocolo, a arma. me abre uma segunda opção para eu também poder tentar. Isso também me tranquiliza. Fico muito satisfeito assim, dessas novidades aí estarem chegando aí por sua presença. Te agradeço muito. Isso aí. Por nada. Boa noite, eu tenho uma... Excelente. Pode perguntar, Ana. Primeiro, parabéns, Rafa, pelas suas colocações. Minha dúvida é exatamente em relação à questão da losartana mesmo, que você citou que ele indicou o uso até melhora do Reise, sabe? Mas muitas vezes o Reise não é uma condição autolimitada, não vai melhorar. Se eles falaram alguma coisa do tempo ali, eu vi que você falou também que não é muito tóxica para córnea, mas se eles falaram algum tempo ali para suspender ou continuar, sabe? Uhum. Ele não falou de tempo limite. Ele colocou várias vezes na palestra justamente falando que por ser veículo BSS, que ela não teria toxicidade que poderia ser utilizada por meses a anos. Os estudos são muito recentes, então nenhum paciente do estudo tem um ano de uso ainda, pelo que eu pude ver. Mas ele fala que é seguro e não teve nenhum efeito colateral do uso, mesmo a longo prazo. Tem pacientes que chegaram a utilizar 6 meses. Entendi. Obrigada. Perfeito, pessoal. Vamos fazer o seguinte, então, já devido ao adiantado da hora, vamos fazer a apresentação da doutora Ana e no final a gente discute aí, se o doutor Rafael puder ficar até o final, a gente Claro. discute essa parte aí de losartana e vê a parte também de retratamento aí em cirurgia refrativa. Então vamos lá, Ana. Já está liberado aí o PowerPoint para você, o share screen. Tá aparecendo a minha tela? Tá sim. Bem, vou iniciar então, tá? Ok. Bem, primeiramente, boa noite a todos. Eu sou a Ana Maria, fellow de cirurgia refrativa e ceratocone, pela Santa Casa de Belo Horizonte. E o tema da minha aula é retratamento em cirurgia refrativa. Bem, vou iniciar falando um pouco da... Só um minutinho aqui, deixa eu tirar aqui. Da segurança da cirurgia refrativa, né? A tecnologia evoluiu muito nos últimos anos. E isso permite realizarmos a cirurgia refrativa com muita segurança e previsibilidade. O excimer laser hoje é extremamente preciso e muito seguro. Hoje, a cirurgia refrativa, quando bem indicada e bem planejada, a chance de um resultado satisfatório é muito alta. Mas, apesar de tudo isso, os resultados indesejados, apesar de raros, podem acontecer. E aí que entra a questão do retratamento, né? Com o objetivo de melhorar a qualidade de visão do nosso paciente e a satisfação dele. E é muito importante, ao indicarmos o retratamento, termos em mente que sempre o retratamento é sempre um grande desafio. Tá? É importante, além da avaliação detalhada ali do nosso paciente, avaliar o perfil psicológico do nosso paciente, uma vez que é um paciente que já está insatisfeito com a sua cirurgia primária e um paciente que exige um determinado resultado. Então, sempre avaliar o perfil psicológico, claro, junto com o exame oftalmológico detalhado, e avaliar se a expectativa do paciente será realmente atendida com essa nova reabordagem. Talvez esse seja um ponto-chave para avaliarmos e indicar ou não um retratamento.
Acho que não está passando aqui, não. Agora foi. Bem, e quais são as causas, né? Primeira coisa, a regressão, que a gente sabe que é muito comum, principalmente a regressão hipermetrópica, que é mais comum associada, e a regressão em relação à miopia também. Sempre quando estamos diante de um paciente que tem uma regressão ali, principalmente miópica, é muito importante descartarmos a presença de ectasia, que é um fator que pode estar associado. O planejamento inadequado também é uma questão muito importante a ser avaliada, principalmente ali, por exemplo, parecem coisas simples, mas no próprio ato de realizar ali a refração do paciente, às vezes uma informação inadequada pode gerar um planejamento inadequado e também no momento de estarmos ali passando o nosso planejamento cirúrgico para o computador ali minutos antes da cirurgia. Esse momento é muito importante porque uma simples troca ali de sinal ou do eixo do astigmatismo pode gerar uma consequência grave e termos ali, a partir dali, um tratamento indesejado, principalmente, por exemplo, quando vamos ali fazer, por exemplo, uma correção hipermetrópica. Geralmente a gente tem que fazer o cilindro positivo, a gente tem que ficar atento à mudança do eixo, a somar ali os 90 graus. Qualquer coisa ali pode ser gerar uma consequência indesejada. Isso pode ser uma causa de retratamento e o grau residual, que pode estar associado a esse planejamento inadequado. Os fatores associados principais a esses retratamentos, a gente tem as altas ametropias, né? A alta miopia é um fator comumente associado. A hipermetropia também, tanto baixa quanto alta, é associado ali acima de uma dioptria, já é considerado um fator associado, e o astigmatismo também. Uma relação muito comum é a idade aqui após os 40 anos. Nesses pacientes, nessa faixa etária, muitas vezes vamos optar pela báscula, onde vamos corrigir totalmente o grau do olho dominante. No olho no dominante, geralmente deixamos um grau residual e muitas vezes os pacientes não se adaptam a essa nova condição. E alguns casos, né, principalmente, podem surgir essas queixas depois de anos da realização da cirurgia primária. Então, essa idade ali, a partir dos 40 anos, é um fator também comumente associado ao retratamento. E as taxas, né? As taxas variam de acordo com a técnica utilizada na cirurgia primária. O LASIK miópico ele varia de 3% a 10%. O LASIK hipermetrópico é muito maior, né, a hipermetropia, de 20% a 30%. E o PRK de 3,8% a 20,8%, com a média de 6,8%. Bem, em relação às indicações, tá? Eu coloquei aqui uma ametropia maior que 0,75, mas muito mais importante do que um valor exato de uma ametropia é avaliarmos o desejo do paciente em melhorar a acuidade visual, porque muitas vezes o nosso paciente ali está com um paciente, por exemplo, que foi submetido a uma correção de uma alta miopia de 5, 6 graus. E se aquele paciente fica com um grau residual de às vezes 0,75, 0 de uma dioptria, muitas vezes, dependendo das atividades que esse paciente realiza ali, se ele usa muito computador, usa muito a visão de perto, muitas vezes o paciente estará satisfeito com essa condição. Então, devemos avaliar realmente a queixa dele e se ele está satisfeito ou não. E muito importante aqui avaliarmos a verdadeira causa da queixa dele, porque muitas vezes o paciente está com um grau residual e a queixa dele não é nem devido a esse grau residual, pode ser devido, por exemplo, a uma má qualidade da visão. Porque, por exemplo, todo paciente que foi submetido a uma cirurgia refrativa, ele teve a sua córnea ali alterada e isso, consequentemente, gera aberrações. Então, a causa dele pode ser as aberrações de alta ordem. Então, é muito importante diferenciarmos essas duas causas para indicarmos o tratamento adequado e para ele ter um bom resultado. Tá? E o tempo indicado do retratamento varia de acordo também com a técnica utilizada. Geralmente espera-se no mínimo 3 meses após a realização do LASIK e 6 meses após a realização do PRK. Muitos estudos falam ali que nos primeiros 12 a 24 meses ainda, o resultado ali da estabilidade do resultado ainda não está totalmente estável, então é fundamental que espere-se esse tempo para realizar o retratamento. Bem, então, para indicarmos essa nova reabordagem, né, devemos, acima de tudo, fazer uma avaliação oftalmológica completa e detalhada. Sempre medir a acuidade do paciente sem correção, a acuidade com correção, sempre realizando tática, refração dinâmica, com muito cuidado, e realizar também uma avaliação da bimicropia de forma muito detalhada.
a gente tem que avaliar ali se o paciente tem alguma condição ocular externa associada, alteração do filme lacrimal, pois tudo isso pode interferir ali na qualidade de visão do nosso paciente. Além disso, realizar, claro, os exames de imagem, a topografia de córnea, avaliar se tem alguma assimetria, avaliar a paquimetria, avaliar a ablação, a centralização daquela ablação e perceber qualquer sinal de ectasia e tomar as medidas adequadas a partir daí. Então, as características e as indicações dos tratamentos variam conforme a técnica cirúrgica primária, tá? Então, as modalidades que eu apresentarei aqui na aula é o retratamento pós-LASIK, pós-PRK e o retratamento não personalizado e o retratamento personalizado. Bem, iniciando aqui sobre o retratamento após o LASIK, as modalidades que podemos realizar nesses casos, né? A gente pode realizar um levantamento do flap, uma ablação de superfície, tanto PRK quanto trans-PRK, e a confecção de um novo flap. Muito importante sempre avaliarmos a qualidade do flap, principalmente quando o paciente vem de fora, quando a gente não sabe quem realizou aquela cirurgia, quando a cirurgia foi realizada em outro serviço. É fundamental avaliar com muito detalhe esse flap. O que a gente vai avaliar nesse flap na biomicroscopia? Muito importante avaliarmos ali o diâmetro desse flap, se há presença de alguma fibrose, principalmente essas fibroses estão mais associadas quando o flap foi realizado com laser de femtosegundo. O diâmetro é muito importante, por exemplo, se for um flap de tamanho, um diâmetro ali pequeno, e se formos realizar ali uma ablação hipermetrópica, esse paciente não terá um bom resultado. Então, é muito importante observar esse diâmetro e também a regularidade do flap, que está comumente associado ao crescimento epitelial. Então, essas são as características que vamos observar aqui na biomicroscopia, e também muito importante em todos os pacientes, principalmente aqueles pacientes que não temos uma procedência da cirurgia, realizar o OCT, onde vamos avaliar ali a espessura do flap e avaliar a espessura do flap e avaliar a espessura do leito estromal para ver se esse paciente pode ser submetido a um novo retratamento. Tá? Então, o retratamento do LASIK, nós vamos dividir em dois fatores. Quando há estroma residual suficiente e quando não há. Tá? Quando há estromal suficiente, a técnica mais utilizada, tá? Isso é a descrição da literatura, tá? Que na prática é um pouco diferente. A técnica mais utilizada é o levantamento do flap e a ablação do leito estromal. Mas, porventura, quando há alguma dificuldade em levantar o flap, alguma restrição, né, podemos realizar as ablações de superfície, tanto PRK quanto trans-PRK. Muito importante, às vezes, quando vamos... E uma opção também é a confecção de um novo flap. Mas a confecção de um novo flap pode, muitas vezes, o flap antigo, né, interceder com o novo. Isso pode gerar algum astigmatismo irregular e piorar muito a visão do paciente. E temos algumas peculiaridades que facilitam essa confecção de novo flap de forma mais segura. Tá? O laser, quando... O flap na cirurgia primária foi confeccionado com laser de femtosegundo, geralmente ele fica, não digo assim aderido, mas o plano de clivagem muitas vezes é mais difícil e existem algumas formas para confeccionar com mais segurança. Por exemplo, a gente pode programar para uma realização de um novo flap ali 30 a 40 micras mais espesso do que o flap primário. Dessa forma, nós conseguiríamos levantar com mais facilidade, ou até realizar um corte interno ali no flap interno, a borda do flap primário. Dessa forma, vamos levantar também com mais facilidade até diminuir o risco de crescimento epitelial. Acho que foi no congresso da Brascris, eu vi falando sobre a possibilidade de confeccionar um flap mais fino também, com diâmetro um pouco menor do que o flap primário e mais espesso, com uma maior espessura. Isso também facilita a questão da confecção de um novo flap de forma mais segura. Então, com essa técnica, tanto de levantamento quanto da confecção de um novo flap, são técnicas associadas com alguns riscos, principalmente com o crescimento epitelial. Principalmente quando o intervalo da cirurgia primária com o novo retratamento é muito grande, quando demoramos muito para realizar, o epitelial está muito associado. A ceratite lamelar difusa também é uma condição associada, uma complicação que pode acontecer
a ruptura do flap, principalmente naqueles flaps que estão mais aderidos, e estrias também, tá? São fatores de riscos associados a essas condições. Esse estudo que eu coloquei aqui eles observaram 3.700 olhos que foram submetidos à técnica de levantamento do flap. Desses, cerca de 13,55% apresentaram crescimento epitelial, ou seja, de 3.700 olhos apresentaram esse crescimento epitelial e cerca de 70 olhos tiveram a necessidade de remoção cirúrgica das células epiteliais. Então, assim, querendo ou não, é um número significativo, tá? Por isso que muitas vezes, muitas pessoas optam por não realizar essa modalidade pelo risco do crescimento epitelial. E agora, aqui são algumas etapas cirúrgicas adotadas para reduzir esse risco de invasão epitelial. Aqui a foto não está muito legal, mas aqui nessa primeira etapa, o que a gente faz? O paciente é levado na lâmpada de fenda mesmo, e com um CINSC de ponta arredondada, a gente pode perceber que inicia-se o levantamento do flap cerca de 1 a 2 milímetros, tá? E depois esse paciente é levado ao bloco cirúrgico, onde no microscópio mesmo do laser, após realizar a marcação radial aqui da córnea, vamos dar continuidade ao levantamento. Aqui não indica eles não indicam realizar o levantamento com a espátula pelo risco de invasão epitelial. Aqui eles indicam realizar esse levantamento com uma pinça de ponta atraumática. Dessa forma, eles acham que realmente faz muito sentido, né, em evitar o deslocamento do epitélio para a interface. E, posteriormente, após realizar a ablação aqui do leito estromal, após realizar a ablação, né, eles indicam realizar uma desepitelização aqui da borda do leito estromal de aproximadamente 0,2 a 0,3 milímetros. É uma desepitelização bem discreta com o próprio esferificador do PRK. Após essa desepitelização, a gente fazemos um reposicionamento do flap. Essas etapas ainda é um pouco controversa, mas diminuiu assim um pouco a incidência do crescimento epitelial. Bem, partindo agora para o retratamento quando há estroma residual suficiente. Quando há estroma residual suficiente, né, damos preferência para ablação de superfície, tanto PRK quanto trans-PRK. Mas, atualmente, muitos cirurgiões optam pela ablação de superfície mesmo quando há estroma residual suficiente, porque vários estudos comprovam que a eficácia tanto do levantamento do flap, eu digo a eficácia em relação ao resultado refrativo mesmo, resultado visual e refrativo, é bem parecida, são bem parecidos em relação quando realizamos, né, a ablação de superfície e o retratamento com o levantamento do flap. Então, pela facilidade, muitos cirurgiões optam pela ablação mesmo, mas tem alguns riscos, né? Tipo, eu digo em relação a ter um tempo de recuperação visual um pouco mais lento e ter um maior risco de haze também. Mas com o advento da vintomicina C, esse risco diminui bastante, mas mesmo assim é muito maior quando realizamos um retratamento em relação à cirurgia primária. Então, recomenda-se o uso de mitomicina C a 0,02% por aproximadamente, ali no mínimo, 40 segundos. Eu coloquei 20 a 60 aqui, mas na prática a gente utiliza ali, principalmente no retratamento, né, no mínimo 40 segundos. E a desepitelização, quando optamos pelo PRK, recomenda-se a realização da desepitelização com álcool, é preferível, né, do que a desepitelização assim, sem o álcool, pelo risco de deslocar o flap. Mas, pela prática, observamos hoje em dia muito a realização do trans-PRK pelo fato de não ter que efetuarmos essa desepitelização mecânica. É um pouco mais seguro, uma técnica mais segura. Em relação ao retratamento após a ablação de superfície, né, podemos realizar o PRK, o trans-PRK sempre utilizando a mitomicina também, e o LASIK ou o SMILE, mas assim como eu falei anteriormente, a ablação de superfície com essas duas técnicas, o PRK e o trans-PRK, são mais utilizadas. Bem, falando um pouco agora do tratamento
não personalizado, que é um tratamento que visa corrigir mesmo as aberrações de baixa ordem, né? São o grau esférico cilíndrico do nosso paciente. E quando o paciente tem somente uma alteração, uma aberração de baixa ordem, defocus, que é a miopia, a hipermetropia ou o astigmatismo, esse tratamento oferece excelentes resultados. Mas, como eu falei, a própria cirurgia refrativa, né, pode induzir, altera o formato corneano e pode induzir aberrações. E muitas vezes a queixa do nosso paciente não é apenas por um grau residual ali, é porque ele não consegue atingir uma qualidade máxima de visão. E é aí que entra o tratamento personalizado também com ótimos resultados quando bem indicado. Porque se ele não for bem indicado, nós vamos consumir mais tecido corneano ali. Isso pode gerar no nosso paciente aumentar ainda as aberrações. Então, essas aberrações podem ser guiadas pela aberrometria corneana, que é o tratamento topoguiado, ou podem ser guiadas pela aberrometria ocular total, onde corrigirá toda a aberração total, do sistema óptico total. Mas esse é mais limitado ali quando a córnea tem uma irregularidade. Então, quando a córnea é mais irregular, por exemplo, pós-transplante de córnea, pós-RK, damos preferência pelo tratamento topoguiado. Bem, as considerações finais, tá? Primeira coisa, sempre muita cautela em indicar um retratamento, sempre avaliar o exame oftalmológico detalhado e avaliar o perfil psicológico do paciente e alinhar, acima de tudo, se a expectativa do paciente está compatível com aquele resultado que podemos proporcionar. Porque senão a gente pode ali, gerar uma frustração, tá? E sempre muito cuidado também em descartar qualquer sinal de ectasia, porque a chance de ter uma ectasia em um retratamento é muito maior do que quando realizamos uma cirurgia primária, porque, como eu coloquei aqui, tem uma menor previsibilidade de resultado e maior riscos de complicações. Então, devemos ver se realmente o paciente, se realmente tem indicação, se realmente o paciente será beneficiado com aquele retratamento. Às vezes, tentar um óculos para ele, talvez seja a opção. Então, avaliar muito bem isso. E que não existe também uma abordagem padrão ouro. Isso, hoje em dia, essas técnicas variam muito ali de cada cirurgião, com a prática de cada cirurgião e com a individualidade de cada caso e de cada paciente. Mas, no geral, a ablação de superfície é preferível na maioria dos cirurgiões. Bem, essas foram as minhas considerações e aqui são as minhas referências. Beleza, Ana. O Arnaldo deve estar entrando aí. Vamos esperar ele entrar. Ok. Lucas, vamos lá então. Pode fazer os seus comentários. Vamos em frente. Assim, né? A gente tem que se deparar com uma situação dessa, de ter que indicar uma reoperação para um paciente, é sempre um desafio mesmo, né? Mas eu acho assim que o melhor conselho que eu posso dar a vocês foi o melhor conselho que o meu professor me deu quando eu tive casos assim que apareceram um raise e aí o paciente voltou a ter um grau que não era residual, ele voltou a ter uma refração e aí eu pensava assim, vamos reoperar esse paciente? Então, o chefe aí, nosso Arnaldo, na época que eu era também um aprendiz, falou assim: não, calma, acima de tudo, porque o tempo pode mostrar que esse grau que está tendo aí não é uma condição que precisa de reoperação. E falando só em questão de Reise, né, já citando o Reise na apresentação passada, lá dos temas do Congresso, o Reise muitas vezes que não é totalmente tratado com o uso de corticoide e que aí sim fica um Reise residual e que principalmente um Reise causado na miopia, onde o Reise vai estar na parte central da córnea, pegando o eixo visual, né? É o pior tipo de Reise que a gente pode se deparar. Então, uma reoperação em um paciente, no caso de um Reise, a gente tem que ter tempo e calma, tentar todo o tratamento clínico primeiro, e que se esse tratamento clínico falhar realmente, aí sim, uma nova aplicação de superfície pode limpar o Reise e aí nós teremos outro desafio, que é como manipular, né?
a mitomicina que devemos usar, o corticóide após a reoperação, o paciente entender a necessidade da proteção contra a radiação ultravioleta, e isso é o ponto principal para que essa segunda cirurgia, essa reoperação, tenha uma margem de sucesso, né? Então, é um tema muito complicado, a Ana abordou muito bem, viu, Ana? Mostrou aí todas as técnicas possíveis, né, que a gente pode conhecer, lançar a mão. E o tema é muito interessante hoje, porque eu também, né, fora a paciente que eu mencionei, na segunda-feira dessa semana, foi ao consultório o paciente que eu operei ano passado, eu operei exatamente em outubro, então em outubro agora vai fazer um ano que ele foi operado, um paciente na época tinha 18 anos, candidato a fazer prova para a Polícia Militar, e por causa da idade, 18 anos, o poder refracional dele era 2 de astigmatismo do olho direito e 2,5 de astigmatismo esquerdo, só. Esse era o poder refracional dele. Então, eu optei em fazer um PRK. Um paciente de 18 anos, muito jovem, o poder do astigmatismo não era lá, né, tão ruim assim, e fiz o PRK. O rapaz muito bem instruído, muito atento às informações, às orientações que eu passei para ele. Ele seguiu tudo direitinho ali no começo. Nessa semana, ele comparece queixando de piora visual do olho esquerdo dele. Então, a gente tem que saber o que a gente vai querer procurar para a gente saber encontrar. Quando esse paciente senta na lâmpada de fenda e você põe uma iluminação ainda não em fenda, mesmo que a iluminação esteja um pouco inclinada para o lado, você não via nada de opacidade na córnea dele. E quando eu fiz a fenda e comecei a rastrear com a fenda, eu encontrei muito caprichosamente um raise que eu nunca tinha visto na minha vida profissional, porque eu já vi raise para miopia, que pega um disco central na córnea, né, muito comum, muito característico. Já vi raise de tratamento de hipermetropia, aonde você vê um anel certinho, né, completo. Num paciente que é hipermétrope, ele desenvolve um raise, mas o eixo visual está até preservado, o paciente volta a ter o grau, mas ele tem uma visão boa porque o centro é transparente. E nesse paciente, o Reis mostrava exatamente a imagem assim, de uma meia-lua crescente, né? Aonde o laser tratou o astigmatismo de um lado e do outro. E estava lá o Reis, o paciente aceitando no exame de refração menos 2,5 de astigmatismo, o mesmo poder que eu tratei nele. E o paciente assim, ó, doutor, eu não passei na prova ano passado, mas eu quero fazer a prova de novo. Então, se tiver que reoperar, nossa, eu até opero de novo. Eu falei assim, não, calma, não é bem assim. Nós vamos tentar o tratamento clínico, um corticoide, e você pode estar esquecendo os cuidados contra o sol. Aí ele falou assim, doutor, realmente todo dia eu corro durante 1 hora, de 4 da tarde às 5 da tarde, eu corro no sol, tomando sol e tal. E então eu realmente eu não estou usando óculos escuro como eu deveria. Então esse paciente vai fazer o protocolo de tratamento com corticoide citei esse caso porque eu nunca tinha visto um raise pegando apenas as regiões do astigmatismo. Então a gente tem que saber o que está procurando para encontrar e propor o tratamento correto, e não propor uma nova cirurgia porque o paciente voltou a ter grau simplesmente. Então é isso. Mas muito boa a apresentação da Ana. Parabéns. Perfeito, Lucas. Excelente. Vamos agora aos comentários do Dr. Cláudio Cury, por favor. Boa noite, pessoal. Parabéns, Ana. Sinceramente, eu não tenho experiência com retratamento ainda, porque minha experiência é pequena, tá? Mas uma das coisas que me chamou a atenção, e talvez eu não tenha pegado isso direito na apresentação, Ana, é com relação aos motivos por que a gente faz retratamento. Coincidentemente, ontem eu atendi uma paciente que fez uma cirurgia, ela não sabe dizer se é LASIK, se foi PRK, deve ter uns 10 anos, e para miopia.
Às vezes o paciente não sabe nem dizer se é exatamente para miopia, né? Mas supus que fosse para miopia. E agora ela está entrando, ela está com 42 anos. 42 E anos, ela é. e ela está levantando comigo a questão do retratamento. Não é problema nenhum. Não tem nenhum problema na córnea dela, não tem nada. Então, é uma outra indicação de retratamento. Ela entrou numa fase que ela quer manter a não utilização de óculos ou lente de contato. Exatamente. Então, é só para a gente lembrar que tem essas indicações que são muito interessantes. Lembrar também de falar da limitação. Olha, nós vamos fazer, você vai ficar mais algum tempo sem, vamos fazer uma monovisão, você vai ficar mais algum tempo sem usar óculos, mas eventualmente a idade vai te alcançar. É, o que eu vejo hoje muito comum mesmo, que eu falei, é a idade acima de 40 anos ali que a gente faz monovisão e muitos pacientes não se adaptam a essa nova condição, né? Então, são submetidos ao retratamento, principalmente ali quando tem muito tempo da cirurgia, que eles queixam principalmente ali, tá bom para perto, mas para dirigir à noite tá horrível e pelo menos que eu acho, é uma grande indicação, que é a mais comum que eu vi, assim, nesse ano, né? Que o ano passado eu não tinha muito contato, mas que eu pude perceber esse ano, é essa principal indicação mesmo, assim. Uhum. Eu não presenciei E nenhuma. observar que, nesse caso que eu mencionei, se ela fez para miopia, ela aplanou a área central. Se Uhum. ela quiser agora, e a gente estiver pensando em fazer uma, uma correção hipermetrópica, o processo é outro. É. Eu não vi flap, então, obviamente, se ela definir, a gente tem que procurar esse flap com mais afinco. E aí eu vou ter que fazer um flap e uma ablação na periferia. Mas você pode também fazer um trans-PRK, né? Um PRK. Pode, mas a gente sabe que o hipermetrópico melhor é o LASIK, né? Sim. Então, é só para ficar atento, só para a gente lembrar que a geografia da córnea já foi alterada e eu vou mexer num lugar que talvez eu não tenha espessura suficiente, apesar de que a periferia ela é mais grossa normalmente. É só para a gente ficar atento. E Fala. o uso do corticoide, eu acho que a gente, oftalmologista, se a gente não tivesse corticoide, eu não sei o que ia ser da gente, né? Porque grandíssima maioria das coisas a gente consegue resolver com corticoide. E essa semana também, ou semana passada, nós vimos aí um artigo que foi postado, que o doutor Reinaldo comentou, o doutor Paulo Ferrara, da McDonnell, aquela cirurgia americana, fazendo uso de corticoide em altíssimas doses no pré-operatório de cirurgia refrativa, né? Então, quem sabe essa utilização não pode ser estendida para o pós-operatório em casos mais complicados também. Às vezes não só o tópico, mas também o oral. Não sei. Essa paciente que você citou, você não sabe a técnica que ela foi submetida. Você Não, não viu o PrEP na lâmpada de fenda. não. O que ele quis Então, dizer, Ana, é o seguinte, que essa paciente, é, se ela era míope, vamos supor, era míope de -2. Então ela fez um tratamento que aplanou o centro da córnea. E se ela quer voltar a enxergar de perto, ela tem que voltar a ser míope. Então você tem que fazer o tratamento oposto, encurvando a córnea na periferia. Se ela fez um PRK na primeira técnica, ela pode fazer um PRK na segunda técnica? Não vai ser o melhor, porque agora você vai fazer uma programação para tratar uma pessoa e fazer ela voltar a ficar míope. Você vai tratar a periferia, como se você estivesse tratando o hipermétrio. Então, essa segunda operação teria que ser pensado no possível LASIK. Então, é uma reoperação, mas que não é uma coisa tão simples quanto foi a primeira. Porque você pode fazer uma reoperação, fazer um PRK, comer mosca e causar um raise porque você fez o PRK. É isso que o Claudio chamou a atenção, entendeu? e no planejamento, o que eu iria pensar em fazer, dependendo da condição e espessura da córnea, é a maior miopização que eu puder fazer, Sim. para que ela entenda e possa e consiga ficar 5 anos, talvez, sem usar o óculos, né, para perto. É.
Mas é isso, é só uma outra Perfeito. indicação, talvez, do retratamento, que não é por um problema, por um erro, por uma insatisfação. Simplesmente a idade para essa moça que estava maravilhada, a idade chegou para ela. Exato. Interessante. Então, pessoal, a doutora Ana, ela realmente fez aí uma apresentação bastante completa. Lembrar o seguinte, que antes da gente pensar em retratar um paciente, nós temos que fazer aquele diagnóstico diferencial que a doutora Ana se referiu. Temos que avaliar se é uma regressão, se é uma hipocorreção ou se é uma eventual ectasia que está se iniciando. Se for realmente uma você, por exemplo, você fez o tratamento lá, o laser teve um problema de fluência na hora, o seu target era corrigir 3 graus de miopia e corrigiu a metade, por uma questão técnica lá do equipamento. Esse paciente que ficou hipocorrigido, você não precisa esperar um ano para retratar. Esse paciente, eventualmente, com 60, 90 dias, você já pode retratá-lo, e na realidade houve uma hipocorreção devido a um problema do Reis. A- Aquele paciente que no pós-operatório imediato ele evoluiu muito bem, mas começou a surgir com a miopia, muitas vezes associado ao astigmatismo, com um ano e meio, 2 anos, nós temos que fazer uma tomografia nesse paciente justamente para descartar uma eventual ectasia que está se iniciando, muitas vezes se inicia na curvatura posterior da córnea do paciente. Tudo que a gente não deve fazer em uma ectasia que está se iniciando é retratar, porque nós vamos piorar o quadro. Então, se realmente for uma ectasia se iniciando, a indicação é fazer um cross-linking para a gente tentar estabilizar essa córnea. Agora, o retratamento ele pode ser usado quando há uma regressão do efeito da cirurgia ao longo dos anos. Hoje, por uma coincidência muito grande, a minha incidência de retratamento em cirurgia refrativa eu diria que é menos de 2%. Hoje, por exemplo, a doutora Ana estava até me acompanhando lá na hora, eu fiz um retratamento de um paciente que eu operei há 10 anos atrás. Era um paciente, esse paciente ele nem mora, ele é brasileiro, mas ele mora na Flórida, em Fort Lauderdale. Então, ele tinha alta miopia, uma miopia de -6. Eu fiz um LASIK nele há uns 10 anos atrás e ele evoluiu muito bem durante esses últimos 10 anos. Ano passado, ele retornou, ele veio especificamente para consultar comigo, porque ele notou uma piora da visão, principalmente para longe, nos últimos meses. Então, é um paciente que estava entrando na faixa de 60 anos de idade, ele já estava com esclerose cristaliniana, já uma esclerose N2 para N3. Então, nós operamos esse paciente ano passado, fizemos uma cirurgia de catarata com target de plano para o olho dominante e fizemos um target de -1,5 para o olho não dominante. Esse paciente, por uma questão de vocês sabem que a biometria óptica ela funciona muito bem em córneas virgens. Em córneas que já foram submetidas a LASIK miópico e PRK miópico, nem sempre a previsibilidade é excelente. Então, esse paciente ele evoluiu nesses últimos 12 meses aí, com -0,75 no olho dominante, estava muito satisfeito, mas no olho não dominante, que o target era -3, -1,5, ele estava com -3. Então, a queixa dele é que a visão dele para perto ficou excelente, mas como ele mora nos Estados Unidos, dirige muito à noite, ele estava tendo dificuldade para dirigir à noite. Ele teve no Brasil uns 3 meses atrás, eu examinei e propus para ele fazer uma nova aplicação de laser aí nesse olho não dominante, com o objetivo de diminuir essa miopia de -3 para -1,5. Foi o que eu fiz hoje. E a melhor técnica para esse paciente, sem dúvida, que é o PRK Streamlight, o tratamento transepitelial. Ah, Você sabe que levantar um flap, mesmo aquele flap que foi feito há 10, 15 anos atrás, é um procedimento fácil, mas toda vez que a gente levanta um flap e aplica o laser, a gente paga um preço. E a maioria das vezes a gente tem um crescimento epitelial na interface ali que pode realmente atrapalhar a qualidade de visão dos nossos pacientes. Então, levantar flap hoje em dia, se você tem a opção de fazer o tratamento transepitelial, não é a melhor opção. Então, eu optei hoje por fazer o tratamento transepitelial nele, Streamlight, e é importante, nesses casos, a gente não fazer uma programação para
para zerar esse grau. O target não foi para deixar ele com plano. Eu fiz uma programação para deixar ele com -1, entre -1 e -1,25. Porque, na realidade, se a gente corrige tudo, o paciente estava com -3 e você passa ele para plano, a queixa dele simplesmente vai mudar. Ou seja, ele é aquele paciente que estava com dificuldade para dirigir à noite, estava enxergando bem de perto, e ele passa a enxergar bem para longe e não enxergar nada de perto. Então, toda vez que vocês forem fazer um retratamento em um paciente míope, nunca façam o target para zerar o grau. Sempre deixem uma pequena miopia residual de -1, -1,25, principalmente se esse paciente já for présbita ou pseudofásico, como é o caso desse paciente, né? Então, pessoal, o aprendizado que a gente tem aí é que realmente a gente não deve, como o Lucas comentou, a gente nunca deve propor um retratamento, muitas vezes abrupto, sem que a gente acompanhe esse paciente durante pelo menos 6 meses a 1 ano. Ou seja, nunca propor fazer um retratamento simplesmente para tratar e ficar livre do paciente, porque eventualmente a gente pode estar tendo uma ectasia. Então, a melhor opção é a gente aguardar e lembrar também, como o Lucas comentou, que a maioria desses reis que surgem com 60, 90 dias de pós-operatório de PRK, a maioria deles regride espontaneamente se a gente aguardar aí 1 ano. Então, a gente deve tranquilizar o paciente, explicar que isso é uma intercorrência normal, esperada, e que com 6 meses, 1 ano, ela vai melhorar bastante. Evitar fazer um tratamento simplesmente para remover um REIS precoce, porque muitas vezes a gente pode deixar esse paciente hipercorrigido e muitas vezes com qualidade de visão insuficiente, e eventualmente podemos até induzir uma ectasia nesse paciente. Então, não sejam afoitos em indicar retratamento. Muito pelo contrário, a gente deve tranquilizar o paciente e esperar pelo menos aí de 6 meses a 1 ano para propor esse retratamento. Ok? Então, vamos às perguntas, então, pessoal. Eu notei, acho que teve alguém que fez uma pergunta aqui pelo chat, foi o doutor José Fabiano, não é isso mesmo? Doutor Fabiano está online. Boa noite, Fabiano. Boa noite, amigo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Fabiano? Você Bem? gostaria de Tudo fazer a sua jóia. pergunta aí? Como é que estão Pronto, as pode coisas? Tudo ser. tranquilo, né? Tudo Vamos tranquilo. Daqui da direto, então, Bahia, para a doutora tudo Ana, jóia. que Então, Pronto. perguntou qual a recomendação em relação à exposição solar no pós-operatório de PRK. Quanto tempo nós orientamos sem exposição? Então, a gente orienta ali aproximadamente 3 meses. Assim, claro, sempre usando os óculos escuros ali, pelo menos essa é a orientação. 3 meses, né? Entendi. Eu já vi alguns colegas exato, Fabiano. falando esse prazo, tem gente que diz que não se preocupa e eu ficava sempre com essa dúvida. Então, 3 meses, depois de 3 meses, tá liberado para você ainda orienta na praia, tudo? Eu, assim, acabo orientando usar os óculos escuros ali, mas principalmente, assim, 3 meses, todo lugar que saiu usar os óculos, e depois de 3 meses, sim, sair usar também, sabe? Mas não aquela recomendação ali 100%, mas 100% Estrito, mesmo. né? Tá Vocês ok. fazem diferente, os professores aí? Exato. Então, na realidade, pessoal, essa pergunta do Fabiano ela é bastante interessante, pelo seguinte: aquele paciente que eventualmente precisa fazer uma cirurgia refrativa e por algum motivo profissional ou ocupacional, ele não pode ficar pelo menos 6 meses sem se expor à radiação ultravioleta do sol, nós não devemos realizar o PRK, e sim o LASIK. O LASIK ele é uma ótima opção para aquele paciente que eventualmente tem que trabalhar ao ar livre. Aquele paciente que é geólogo, que trabalha em ambiente com exposição à radiação ultravioleta, a melhor opção, sem dúvida, que é o LASIK. Agora, a minha recomendação é pelo menos 3 meses se abster de ter qualquer contato com radiação ultravioleta. Ou seja, antes da gente operar o paciente, nós temos que alertá-lo que 3 meses ele não pode, em hipótese alguma, ir para a praia e se submeter a nenhuma atividade ao ar livre sem proteção, porque senão ele vai estragar a cirurgia dele. E a gente tem que realmente assustar o paciente.
Se você não minimiza a situação, você corre o risco de ter um Reis indesejável e muitas vezes demora um ano para melhorar. Então, mesmo se eu usar, a gente hoje em dia usa mitomicina C de rotina em todos os nossos pacientes de PRK, mas mesmo usando a mitomicina C em grau baixo, se esse paciente se expuser, tiver um contato com radiação ultravioleta precocemente, certamente ele vai desenvolver AIDS. Então, a minha recomendação é a seguinte: 3 meses é absolutamente imprescindível. Agora, de 6 meses a um ano, ele até poderá se expor à radiação ultravioleta com proteção. Ou seja, se ele for andar de bicicleta, ele tem que levar lá um boné, um óculos escuros e realmente se proteger. Agora, 3 meses realmente é imprescindível, ok? Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta aí para a doutora Ana Maria? Doutora André Lamonier está online? Tô Boa sim, noite, boa noite a André. todos. Boa noite, doutor Arnaldo. Primeiramente, parabéns à doutora Ana Maria pela brilhante apresentação, ao Rafael também. Uma pergunta mais da parte prática, principalmente aos chefes aí que têm mais experiência, em relação à cobrança desse retratamento. Em alguns casos, por exemplo, que a paciente não se adapta à uma monovisão, cobra de novo a cirurgia, é, porque pode ficar parecendo, se fizer de graça, que foi um erro médico, né? Como que vocês costumam abordar esse tema? Olha, essa pergunta sua, André, ela é muito interessante e eu vou até tomar liberdade para responder. Na realidade, é o seguinte: a gente, toda vez que você for fazer uma cirurgia, seja uma cirurgia refrativa corneana ou uma cirurgia faco-refrativa, a gente tem que lembrar o seguinte: nós temos que entregar resultado para o nosso paciente. Então, se eventualmente você precisar, vamos supor, você faz uma cirurgia refrativa, uma facoemulsificação, esse paciente, o target não ficou exatamente o que você queria e você vai precisar fazer uma aplicação de laser. Eu não cobro meus honorários, eu deixo claro, por exemplo, esse paciente que eu operei hoje, eu deixei claro para ele que eu não iria cobrar, até porque eu já cobrei as 2 primeiras cirurgias. O LASIK que eu fiz há 10 anos atrás, eu cobrei, e a cirurgia de catarata do ano passado também cobrei normal. Então, o que eu falei para ele é que a cirurgia que eu iria fazer hoje era uma complementação, um ajuste fino da cirurgia que foi realizada há um ano atrás. E eu não iria cobrar honorários, porém, a taxa do laser ele iria pagar normalmente lá no Ocular Laser. Então, eu prefiro fazer isso. Primeiro, eu não cobro honorário, até porque isso faz parte do business. A gente tem que cobrar. Quando a gente for operar, fazer uma catarata, a gente tem que lembrar que a gente já está cobrando e, eventualmente, se a gente precisar fazer uma aplicação de laser para não onerar o paciente. Mas, em hipótese alguma, nós devemos pagar a taxa do laser para o paciente. Porque se a gente paga a taxa do laser, eventualmente ele pode até achar que houve algum erro, alguma imprudência no procedimento e que a gente está consertando um erro realizado na cirurgia anterior. Então, a minha recomendação é o seguinte: não cobre honorários, porém cobre a taxa do laser normalmente, até para deixar claro que é uma complementação que você está fazendo, um ajuste fino à cirurgia. E também é um procedimento opcional, ou seja, se ele se sentir bem e preferir não fazer, não há por que fazê-lo, ok? A doutora Maria Carolina está online. Vamos à sua pergunta, então, Carolina. Oi, boa noite. Parabéns, Ana. Eu ia perguntar, você acabou já falando, mas eu vou perguntar outra coisa. Queria perguntar sobre esse time, assim, quanto eu tenho que esperar para retratar em questão de se é um grau residual ou se é alguma coisa que um rei está gerando ali na refração. Mas em relação ao Reis mesmo, então, a gente fala, tá agora falando muito sobre o losartã e tem o corticoide. Se for um Reis importante, pensando que a losartana não é tóxica, será que eu poderia já começar tudo de uma vez? Tipo, losartana 6 vezes ao dia e o corticoide? Ou eu primeiro começo o corticoide, espero e inicio losartana depois? Que é muito novo isso, né? Fiquei nessa dúvida se eu posso fazer, tipo, um boom de medicamento. Então vamos lá, Ana, pode responder.
Então, essa questão da losartana é muito atual, né? Mas eu acho que pela descrição, que até que o Rafael falou, em relação ao que não tem muita toxicidade, eu acho que para o benefício do paciente dá para iniciar sim, tá? E observar a resposta. Corticoide, claro que tem um tempo limitado, mas eu acho que pode sim iniciar essa associação ali. Pra... Em relação ao retratamento, né? Sempre devemos esperar pelo menos 3 meses, 3 a 6 meses, que é o indicado, dependendo de cada técnica, mas porque tem essa variação refracional. Mas, assim, em relação à losartana e o corticoide, eu acho que dá para iniciar, sim, ali nas fases iniciais. Eu Perfeito. quero ouvir a opinião também dos professores em relação a isso, porque A losartana é um medicamento que tem sido usado no tratamento do Reis há menos de um ano. Então, realmente não existe nenhum estudo consistente e com N bom o suficiente para que a gente possa usá-lo de rotina. Você pode perfeitamente fazer uma associação da losartana com o corticóide. Agora, lembrar o seguinte: corticóide no tratamento do Reis ele tem que ser com tempo limitado, ele tem que ser um corticóide de superfície milesimal e a gente tem que observar os efeitos colaterais do corticóide a longo prazo. Ou seja, o seu paciente eventualmente pode desenvolver um glaucoma cortisônico, se usar o corticóide excessivamente, e lembrar também que corticóide é cataratogênico. Então, aquele paciente que usa aí corticóide durante 6 meses, um ano, ele certamente pode desenvolver uma catarata precocemente. Então, se você resolver usar o corticóide para o tratamento no Reis, os primeiros 60, 90 dias, esse paciente tem que ser monitorado toda semana. E não tem problema nenhum você associar, ou seja, de repente, diminuir o corticóide e associar a losartana, apesar de que realmente a gente ainda não tem uma experiência boa com a losartana. A doutora Juliana está online. Boa noite, Juliana. Vamos à sua pergunta. Doutor Arnaldo, deixa eu só fazer um comentáriozinho rápido aqui. Uma coisa que eu escutei do meu chefe na época de cirurgia geral. Nunca seja o primeiro, mas também nunca seja o último. Losartana está começando. Ninguém sabe direito ainda. Tem uma possibilidade de ser muito bacana. Só que a gente não sabe das interações ainda. Então, qual que é o clássico? O que a gente sabe que já dá certo? Corticoide. Então, foca no que é seguro, o que é certo. Não seja o primeiro, mas também não vai ser o último e não vai fazer nada e deixar o paciente ficar com o RASE permanente, né? Óbvio que isso também vai depender da gradação do RASE que você está falando. Então, há coisas a se considerar. E uma última coisa que eu lembrei aqui com relação a uso de óculos pós-PRK. Eu vou voltar também lá atrás. Óculos é para sempre. Alguém lembra disso? Óculos é para sempre, é para usar sempre, a vida inteira. Inclusive para retardar a catarata. Né? Então, a princípio, você pode colocar aquele medo, igual o doutor Arnaldo falou, porque tem um período mais crítico, mas óculos é para sempre, ainda mais se a gente estiver em ambientes bastante ensolarados e praianos mais ainda. Então, óculos é para sempre. Exato, os comentários, isso é bastante sensato, Cláudio. Realmente a gente não deve ser o primeiro, mas também não precisamos esperar todos os resultados para poder começar a usar losartana. Eu, felizmente, no momento, eu não tenho paciente nenhum de Reis em tratamento, senão certamente estaria utilizando aí a losartana. Com relação a essa parte aí de retratamento, uma coisa que a gente não mencionou é o seguinte: aquele Reis tardio, muito denso, que não melhorou com o corticoide, realmente está trazendo uma baixa de acuidade visual importante no nosso paciente, principalmente se esse paciente tiver espessura de córnea suficiente e ainda tiver com uma miopia residual, nós podemos realizar o retratamento, uma nova aplicação de laser para o tratamento do laser. Agora, lembrar que esse retratamento ele nunca deve ser realizado com menos de um ano do tratamento primário. Ou seja, aquele RAIS que não melhorou e é um RAIS importante, com um ano a gente pode até avaliar a possibilidade
de uma nova aplicação de lei, mas nunca antes de um ano. É aquilo que o Lucas comentou: se a gente tiver paciência o suficiente e souber administrar a ansiedade do paciente, na maioria das vezes esse retratamento ele se torna desnecessário, ok? Então vamos lá, Juliana. Boa noite, pessoal. Parabéns pelas aulas. Acho que a gente aprendeu bastante hoje, tanto a da Ana quanto do Rafael. É, assim, na verdade, eu fiquei com uma dúvida, porque a gente comentou mais sobre o retratamento pós-LASIK, né? Que tem a opção tanto de levantar o flap e aplicar o laser, quanto de fazer um PRK ou um trans-PRK. Mas num retratamento pós-PRK, eu poderia fazer um retratamento com LASIK? Fazer um flap, tem alguma contraindicação para isso ou é tranquilo, eles já Ah, fizeram? essa pergunta sua é interessante, Juliana, pelo seguinte: antes da mitomicina C, da gente usar a mitomicina C de rotina, era uma heresia a gente fazer um PRK em córneas não virgens. Então, aquele paciente que já tinha sido submetido a LASIK, transplante penetrante ou qualquer procedimento corneano, a gente não fazia PRK porque você ia ter um raise importantíssimo. Então, por exemplo, paciente transplantado, fez lá um transplante penetrante, ficou com um astigmatismo importante associado à miopia. Se você fizesse um retratamento com laser, o resultado inicial seria muito bom. Mas certamente, alguns meses após, você teria um raise realmente severo, que poderia até desestabilizar a córnea e esse paciente precisar de um novo tratamento, um novo transplante. Então, a gente normalmente, antes da mitomicina C, córneas não virgens, a gente sempre fazia LASIK, não fazia PRK em hipótese alguma. Quando a mitomicina C surgiu, aí surgiu a possibilidade da gente retratar o paciente com o PRK em cima de um LASIK, coisa que a gente não fazia em hipótese alguma. Então, se você tinha acesso à mitomicina C, você poderia fazer um PRK em cima de um LASIK, mas nunca o contrário. Não faz sentido você fazer um LASIK em cima de um PRK. Até porque é lembrar o seguinte: se você fizer LASIK em um paciente que você já fez um PRK prévio, a chance de você eventualmente desencadear uma ectasia é muito grande, porque você já vai estar afinando e criando uma lamela em uma córnea que já está fragilizada. Então, realmente não é uma boa ideia a gente fazer LASIK em cima de PRK. Hoje em dia, com o tratamento transepitelial, que no nosso laser lá chama-se Streamlight, também não faz sentido a gente fazer um LASIK em cima de um PRK. E aquele paciente que fez um LASIK e precisa de uma nova aplicação de laser, é muito mais seguro para o paciente a gente fazer um tratamento transepitelial com mitomicina C do que levantar esse flap. É aquilo que eu comentei com vocês: levantar flap é um procedimento extremamente fácil. A gente delamina, simplesmente separa o epitélio na lâmpada de fenda, levanta um pouquinho o flap, leva no microscópio e levanta. Só que toda vez que a gente levanta um flap, por mais cuidado que a gente tenha, a gente eventualmente vai semear células epiteliais na interface, e isso pode causar uma baixa de visão acentuada no nosso paciente. Então, hoje, se eu tiver que optar em retratar um paciente que eu fiz LASIK alguns anos atrás, como esse paciente que eu operei hoje, a minha opção sempre será fazer um PRK transepitelial, porque o resultado é excelente. Esse paciente, ele mora nos Estados Unidos, eu operei ele hoje, vou vê-lo amanhã e com uma semana eu já dou alta para ele viajar sem problemas, ok? Então, pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para a doutora Ana Maria? Doutor Rafael quer fazer algum comentário aí adicional? Não, só parabenizar a Ana mesmo pela aula e Ok, só Rafael. respondendo uma parte da pergunta da Maria Carolina sobre o uso concomitante de losartana e corticoide, juntando o que o senhor falou, o que o doutor Cláudio falou também, sempre a primeira Aham. linha vai ter o corticoide, até que tem estudos realmente comparativos mostrando que a losartana tem um benefício em cima do corticoide. Até o momento isso não existe. O que existe é essa indicação em pacientes que estão com
pio alterada devido ao uso de corticoide, tem alguma contraindicação ao uso, ou que realmente não foi resolvido o Reis após o uso do corticoide, tentou-se utilizar a losartana. Mas a gente Exato. ainda está carente aí de estudos e de tempo de uso, né, para poder isso se tornar uma realidade. Exato. Uma coisa que não foi mencionada e que é importante é lembrar que também a gente, toda vez que você tem um paciente que está tendo Reis e você está tratando, a gente deve administrar vitamina C, o ácido ascórbico, 1 grama por dia, durante aí um período de pelo menos 90 dias. Já está comprovado que a vitamina C, ela de uma certa maneira, ela acelera aí na remissão do Reis. Então, lembrar isso, ok? Se alguém tiver, oportunamente, nós vamos pedir aí a um dos nossos fellows para fazer um estudo aí retrospectivo dos trabalhos relacionando o tratamento do Reis com a losartana e, eventualmente, comparando com o... Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos encerrar? Lembrando que amanhã, 19h30, nós temos aí a parte de caso cirúrgico. Como é que vai ser amanhã, Cláudio? Vai ser... nós vamos continuar com aquela parte de lente de contato. Podemos continuar. O doutor Reinaldo já voltou ou não? Ele ainda... Não, o Reinaldo ainda está. Hoje ele mandou umas fotos, ele está lá em Santorini, Sério? tomando um vinho lá, grego, e passeando. Realmente, mas semana que vem ele já está de volta. Então, amanhã você que está no comando aí. Tá certo? Tá bom. Lembrando também, pessoal, que semana que vem nós vamos ter excepcionalmente na quarta-feira, nós vamos ter uma reunião da Sociedade Mineira de Oftalmologia, em que o tema é justamente cirurgia refrativa. Então, o doutor Molinari me convidou a mim, ao doutor Pedro Paulo, para que a gente faça essa coordenação de refrativa. Então, excepcionalmente, semana que vem, nós vamos ter, ao invés da gente ter a nossa aula, nós vamos ter esse evento da Sociedade Mineira Online de Oftalmologia de Cirurgia Refrativa, e a aula que deveria ser na quarta, nós vamos fazê-la na quinta-feira, tá bom? Então, na quinta-feira da semana que vem, nós vamos ter a aula, que seria na quarta, e também, se o Reinaldo já tiver retornado à sua viagem, ele comanda aí a parte de casos cirúrgicos controversos, ok? Então, a doutora Ana, parabéns, obrigado aí pela participação de todos, e amanhã, 19h30, ok? Boa noite a todos, pessoal. Boa noite, gente. Até Boa noite, amanhã. obrigado.